Expert, maior festival de investimentos do mundo. Estou aqui com duas ilustres presenças, né? Rafa Belas, eu, o Rafa e a Tati somos responsáveis por fundos de previdência na InvestSmart, e com a presença ilustre também do Marcelo Cavalheiro. E a gente está aqui para contar um pouquinho para vocês de cenário, falar um pouco da Safari Capital, que é uma asset que existe aí desde 2015, mas já falei bastante, né? Vou deixar o Marcelo contar um pouquinho para vocês. E, em primeiro lugar, agradecer, né, pela presença e parceria de sempre. Para a gente é uma honra estar aqui com você, Marcelo. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Muito bom falar com vocês. Obrigado, InvestSmart. Um evento espetacular aqui da XP, essa Expert, mais uma vez presencial, né, que ajuda bastante. Depois de 3 anos. Estávamos com saudades, né? Estávamos com saudades e falar com as pessoas, né, pessoalmente. Bom, falando um pouco da Safari e falando um pouco até antes da Safari, né, o background dos sócios ali, os fundadores, eu fundei a Safari com o Elson. Eu já estou no mercado há mais de 30 anos, o Elson há 20. A gente se conheceu na Reding Grifo. Ele era o economista-chefe, eu era o gestor responsável por ações, long only, long short, dividendos. Eu fazia todas as estratégias de ações e coordenava o time de análise de ações também. Então, assim, a gente trabalhou bastante tempo juntos e uma convivência bacana porque era uma integração de macro com micro já lá na Grifo, né? Quer dizer, o Elson entendia bastante os cases micro e eu já comecei a entender mais de macro, né? Eu sou administrador, sou formado pela USP, mas não sou economista. Então, fui tendo um pouco mais de bagagem macro. Em 2008, nós saímos da Reding Grifo e aí montamos um mini family office ali. Em 2015, a gente pôde abrir a Safari. A Safari é uma empresa que já começou a ser montada em 2011 com pessoas, né, sendo contratadas. Então, em 2015, tanto o time quanto a estratégia já estavam bem redondos para a gente tocar aí a empresa que nascia dali. A gente é um fundo long bias, né? E o que é o long bias? Você vai sempre ter posição, quase sempre posição em ações, que é onde a gente acha que tem o grande alfa do mercado financeiro, mas podendo fazer hedge quando a gente vê oportunidades. Então, acho que é um resumo simples, né? Às vezes o long bias é um negócio meio difícil. Não, é carregar uma boa carteira de ações no longo prazo e poder hedgear nos momentos que você acha que não faz tanto sentido ter uma grande exposição comprada na bolsa. E eu falo que resulta de uma sintonia, né? Tanto na junção de conhecimento como também da pessoa física, que também é importante também na hora de montar os portfólios, né? Sim, muito, né? A gente acha que tem que ter uma sinergia grande ali, né? Principalmente entre os sócios que começaram, mas isso aí tem que ser passado, né? A cultura da empresa para todos os sócios, todas as pessoas que trabalham. A gente, por exemplo, está desde 2011, né? Contratando pessoas ali para esse time. E a gente teve uma pessoa que saiu até hoje, e ele saiu porque ele foi montar uma gestora de cripto. Ele até chorou na hora de sair, aqui eu não queria sair, mas oportunidade. Até falei, vai, cara, vai que é seu sonho, vai. Mas sim, as portas estão abertas, né, para eventualmente você voltar e fazer outra coisa aqui no futuro, enfim. Eu ia falar, Belas, que as pessoas se sentem como a gente na InvestSmart, então na Safari, né? Que fazem parte da família, sim, né? E assim, é uma coisa interessante, na alegria e na tristeza, Com né? certeza. Então assim, o fundo tá indo bem, tá todo mundo animado, o fundo tá indo mal, tá todo mundo animado nessa também. tristeza que a gente vê que quem realmente está abraçado com o projeto. A gente teve, por exemplo, um segundo semestre ruim ano passado, a gente perdeu o time ali do hedge, de vender posição, mas paciência, né? A gente não... Eu sempre dizia, né? Eu fiz várias palestras dizendo, olha, o fundo ganha muito dinheiro, mas perde. Então não achem que esse gráfico bonito, ele vai ser para sempre. Uma hora ele vai ter uma correção, depois vai voltar. A gente não desaprendeu nada. A gente sabe selecionar a empresa, a gente sabe ir na empresa, né, falar com as pessoas. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que a gente desenvolveu, eu nesses 30 anos que eu faço isso, eu me considero analista até hoje também, ir nas empresas falar com as pessoas. Por isso que essa época de Covid foi tão difícil para a gente, né? Porque a gente tem que ir, falar, olhar no olho da pessoa, ver se aquilo é o que está nos números, né? Porque olhar a planilha, montar modelo, todo mundo faz. Eu sempre falo para os analistas, olha, modelo de 10 mil linhas não me impressiona em nada. Às vezes um de 100 linhas ou 10 linhas é muito mais bacana do que um de 10 mil, né? Então, vamos entender, vamos visitar. É a nossa cultura lá, visitar as empresas, conhecer. E não é só visitar por visitar, é saber como que aquele negócio funciona, né?
Estar presente. Isso, mas assim, como é que esse cara ganha dinheiro? Como que é o business dele? Então, esse é o grande negócio nosso. Entender como isso aí funciona e olhar o macro para ver os ciclos, né? O Howard Marks estava dando uma palestra agora e sempre fala de ciclos. Né? Os ciclos se repetem, né? Não identicamente, mas a gente sempre vai ter ciclos. Então, a gente também tem que olhar isso. E o Brasil, como sempre tem esse problema de inflação, de política, como é que vai ser a política econômica, a gente sempre vai ter muito mais ciclos do que no resto do mundo. Então, a gente tem que também, com isso, tentar aproveitar oportunidades para redear a carteira, reduzir a exposição, porque essa é uma parte do nosso trabalho lá na Safari. Então, Marcelo, falando assim de oportunidades, né? A gente está ouvindo há um bocado de tempo assim que bolsa tá barata, é hora de entrar comprado, né? Porque essa tendência de baixa agora vai ser revertida. Assim, na visão da casa, qual que você acha que seriam os principais gatilhos para reverter essa tendência? Seriam as eleições? Seriam juros nos Estados Unidos? Como vocês estão enxergando todo esse movimento de reversão? Tá. Bom, vamos lá. Separando, né, o doméstico do externo. No doméstico, o que nós tivemos? A gente tinha lá um juro exageradamente baixo, quando o Selic chegou a 2%. E aí o que a gente teve ali? Bom, um otimismo exagerado, porque o pessoal começou a descontar os fluxos de caixa das empresas a taxas muito baixas. Então dava um valor presente muito alto. Por isso que a gente teve a IPO dessas várias... Algumas são techs, outras são pseudo-techs, né, e que acabaram acontecendo e viraram pó, né? Muitas caíram 90%. O que a gente tem hoje? É o outro lado da moeda, né? Um juro extremamente alto, as pessoas descontando a taxas, esses fluxos de caixa, taxas muito altas, né, que, assim, não são taxas que vão, né, resistir por tanto tempo assim. Então, eu acho que hoje o mercado está errado, né, em precificar essas empresas num valor tão baixo, né, num preço tão baixo. Então, a gente vê que o juro real hoje é muito alto, a gente acha que o juro real tem que cair. A gente vai ver isso caindo quando a gente tiver sinais de inflação arrefecendo no Brasil. A gente já começou a ter alguma coisa. Acho que vamos ter talvez no mês que vem, mais para o começo do ano. E aí o juro vai cair bastante, né? Então e não é só a Selic cair, vai ser o juro longo cair, o juro real longo. Aí nós vamos ter um efeito incrível nessas empresas. Algumas a gente acha que pode dobrar de preço tranquilamente. Então assim, a gente está nessa ponta otimista do mercado, mas assim, sem deixar de lado também uma posição de hedge que a gente tem hoje no S&P, né? Que a gente acha que lá fora, essa parte que eu venho aprendendo ainda no Safari, lá com o Elson, mas a gente acha que o juro lá fora tem que subir um pouco mais do que está no mercado, né? Do que está precificado hoje. Então, em isso acontecendo, a gente acha que o mercado lá fora deveria realizar um pouco. E aí também lá fora é uma oportunidade de compra. Isso acontecendo, a gente vai ter de novo, alinhamento, vamos dizer, de astros aí, ex-China talvez, mas China talvez melhore um pouco, não pelo lado do real estate, mas melhore pelo doméstico. A gente vai ter de novo, quer dizer, o mundo inteiro talvez melhorando. E acho que uma outra coisa muito relevante é a parte de commodities, né? As commodities andaram muito. O que nós podemos ter agora, né, com esse arrefecimento da economia lá fora? Preço de petróleo caindo, preço das outras commodities caindo. Então, uma ajuda aí para a inflação lá fora cair também. Então, vocês estão shorteando o S&P como forma de proteção, né? Isso. Mas, assim, sempre atento a preço, né? A gente, o mês passado, de julho, nós ganhamos muito dinheiro no doméstico, entregamos no hedge, que é natural, né, no S&P, perdemos um pouco de dinheiro no hedge. Mas está ótimo, a cota andou, o fundo foi bem, e a gente está com esse hedge ainda. Então, se acontecer isso, olha, o juro subiu lá, o S&P cair, a gente zera e aí vamos ficar comprado só aqui no doméstico. Então, assim, a cabeça é um pouco essa. Certo. Então, mas assim, então o viés de vocês é a exposição líquida bem comprada, né? Assim, então, a exposição líquida está bem comprada, nós estamos hoje com alguma coisa como 95%, e a gente veio crescendo esse net comprado, esse líquido comprado, ao longo da segunda quinzena de julho, muito rapidamente. Ele saiu de 70 para 95 comprado. Basicamente comprando índice. Agora, a nossa carteira, ela tem muito beta, é uma carteira de domésticos que incluem varejo, né, varejistas de vestuário, de alimentação, locadores de veículos, e inclui incorporadores de imóveis e shoppings. Então, assim,
todas essas posições em conjunto têm 70%, 80% do PL do fundo, o que é bastante coisa. Então, assim, é uma carteira com beta muito alto, e se isso que eu estou dizendo acontecer, e a gente tem uma convicção grande que vai acontecer, que é a inflação cair e o juro começar a cair, essa carteira vai começar a performar bastante. Então a gente está com essa convicção muito grande e muito alinhados ali na nossa estratégia das ações, com a visão macro que nós temos também na casa, que é um negócio que é sempre relevante para nós. E é uma excelente oportunidade, né? Eu falo para o investidor, porque também não adianta a gente esperar que o movimento aconteça, né? É importante a gente estar posicionado antes. E até te pedir, Marcelo, para considerações finais, né? Que você falasse um pouco, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né? Como que a Safari pode agregar no portfólio dos clientes, né? O que vocês acreditam que possa fazer sentido de alocação pensando para o final de 2022, no segundo semestre, já olhando também um pouquinho para 2023. Certo. Eu acho que, assim, primeiro do lado do investidor, né, que é uma questão interessante que você tocou, porque é um negócio muito mais psicológico do que do cara tomar uma decisão ali baseada nos números ali. Por que psicológico? É tudo contra. Tá todo mundo falando mal, falando que tem problema na eleição, problema lá fora, o juro aqui tá alto, por que você vai para a Bolsa? Pô, você vai para a Bolsa porque o juro não tem perpetuidade, né? Você pode até comprar um prédio de 5 anos, mas você não vai comprar uma empresa com perpetuidade, né? Uma grupo SBF, Centauro, né? Que vai crescer durante 10 anos seguidos e vai continuar crescendo. Ou Açaí, ou Mateus, essas empresas estão crescendo muito. Isso não tem, o juro não cresce, né? As empresas crescem e ainda estão descontadas nesse juro alto. Quando o juro cai, você tem o duplo benefício das empresas, que é o juro, a taxa de desconto caiu e a empresa poder crescer mais ainda. Então, por isso é que eu estou tão otimista com o mercado. E, assim, do nosso lado, como é que a gente pode agregar? Eu acho que a gente sempre foi uma casa, e eu até, a gente gosta de falar quando acerta e gostando de falar quando a gente erra também, para dizer, olha, é isso aqui que nós erramos. Para não achar que, não sei onde foi. Não, nós sabemos, a gente deixou de vender no topo ali, isso que a gente errou, né? Que foi o nosso equívoco ali e que passou. Mas o que a gente acha que agrega? A gente acha que agrega fazer uma boa seleção e ter uma grande aceleração nessas altas do mercado, uma carteira muito procíclica, e depois poder enxergar ali em cima, bom, tem uma assimetria positiva? Não. Então nós vamos fazer hedge, vamos vender. Esse sempre foi o nosso discurso na Safari, sempre foi esse e continua sendo. A gente vai continuar fazendo isso. Às vezes a gente consegue fazer, tem vezes que passa a gente não consegue identificar o movimento. Mas a gente sempre se esforça muito para ver esse movimento e tentar proteger esse ganho do investidor para não deixar corroer a rentabilidade de longo prazo. É muito importante, né? Inclusive, você falou sobre o açaí, e é bem importante, eu vou aproveitar para convidar o pessoal que na página da Safari do Instagram, tem uma publicação sua recente falando sobre atacarejo, açaí. Sim. Aproveitar mais um pouquinho aí de aprendizado com o Marcelo também, convido a todos para assistir, que é uma excelente aula e aprendizado também. Marcelo, a gente está muito feliz, eu e Bela, de estar aqui com você. Novamente, muito obrigada. Para a gente é uma honra recebê-lo e a gente agradece demais a parceria de sempre de vocês, essa presença, explicação também para o pessoal que aloca é muito importante. O que precisar pode contar com a gente, com a InvestSmart também. E a gente pode ter certeza que vai querer estar sempre aí presente com vocês também, viu? Muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Ótimo, obrigado a vocês aí pela oportunidade. Obrigada e mesmo. vamos continuar Obrigada falando. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada.